Ele é um texto que foi produzido na área de conhecimento da psicologia, né? Mas esse conceito de subjetividade é que eu considerava importante. Vamos voltar para cá, então. O texto, o quarto item do texto, a subjetividade à la carte na era do culto ao bem-estar. Aqui eu acho que tem umas coisas muito importantes da gente pegar. Primeiro, essa ideia de subjetividade à la carte e também esse culto ao bem-estar. No período pós-Segunda Guerra Mundial, um fenômeno que a gente tem é a mudança do conceito de saúde. Então, o conceito de saúde ele sai de uma compreensão de ausência de doença para uma ideia de não somente ausência de doença, mas também aquela ideia do completo bem-estar, né, que a gente já viu em outras disciplinas. Então, o controle do corpo passa a ser medido em relação a essa saúde como busca de bem-estar. Vamos entender esse bem-estar como prazer e satisfação. Então, toda vez que eu falo de bem-estar, vocês entendem como prazer e satisfação, né? Então, esse prazer e satisfação vai ser uma tônica. Eu sou saudável se eu consigo estar num estado de prazer e satisfação, né? Aí, depois a gente pode começar a pensar nas formas como a gente busca esse prazer e satisfação. Então, a partir desse período da Segunda Guerra Mundial, então, a experiência prazerosa, né, a busca pelo prazer, ela começa a ser entendida como uma realização pessoal, né? E, ao mesmo tempo, para obter esse prazer ou para obter essa experiência prazerosa, o ser humano, o indivíduo em sociedade, ele começa a sair daquelas identidades muito sólidas que se tinha durante os períodos históricos anteriores. Aí eu coloquei essa frase aqui foi proferida pelo Reinaldo Gianecchini, agora, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Quando foram perguntar a ele sobre a sexualidade dele, ele simplesmente disse assim: eu procuro não me colocar em nenhuma caixinha, ou seja, ele não aprisiona essa subjetividade, essa manifestação de uma individualidade, né? Então, ele não se coloca na condição de heterossexual e não se coloca numa condição de homossexual. Mas ele considera que o importante é obter prazer, o importante é viver para obter essa satisfação pessoal, independente se ela é obtida de maneira hetero ou homossexual. Compreender esse ponto? A partir dessa ideia, então, de que o sujeito ele vai manifestando a subjetividade dele à medida que a coisa vai acontecendo, a gente começa a perceber uma espécie de individualização da vida. E como é que essa individualização da vida ela vai acontecendo? Aquelas identidades que nos agrupavam socialmente, então o ser homem, o ser mulher, o ser cristão, o fazer parte de um grupo cada vez maior, vai perdendo importância. Então, algumas instituições, por exemplo, perderam muita importância nesse período, né? A instituição familiar, ou pelo menos a partir desse período, a instituição familiar, a família passa a ser aquele grupo social em torno do qual você se reúne. A instituição religiosa também perdeu muita importância e a instituição escolar, a partir desse período, ela passa a perder importância. E o sujeito passa a organizar a sua vida muito mais a partir de uma perspectiva individual, de como ele se vê, de como ele busca se satisfazer, de como ele conhece e respeita o seu corpo e não mais submete esse corpo a exigências que não fazem mais sentido, né? Então, a partir desse período, a gente começa a ver um crescimento muito grande das academias de ginástica, por exemplo. Essas academias de ginástica, elas vêm como uma forma também de conhecer esse corpo e de é,
de, de respeito a esse corpo, né? De buscar essa satisfação, de buscar essa conexão também a partir do trabalho físico. O Eric, o capitalismo ele surge então a partir do século XVII, né? E muda completamente as relações de trabalho entre homem e trabalho. Dá para dizer que essa questão da individualização da vida ela passa a acontecer principalmente a partir da constituição de uma cultura de consumo. Talvez fosse melhor você associar essa ideia da individualização da vida e a obtenção dessa satisfação a partir de um consumo. Aqui a gente está no século XX. Lembra que aqui em cima eu falei que a partir da Segunda Guerra Mundial, né, se revê a ideia do conceito de saúde e bem-estar, então a partir de 1945. E a partir da década de 60 há essa ideia da experiência prazerosa como realização pessoal e o sujeito procurando se desvincular dessas identidades historicamente construídas. Tem um episódio aqui citado no livro, que é a partir de 1968, né, a partir de maio de 1968, que algumas estudantes franceses e alguns estudantes, não só as mulheres como os homens, vão questionar por que os dormitórios eram em lugares separados. Eles queriam que os dormitórios fossem juntos, né? Que aqui tivesse um quarto masculino, ali tivesse um quarto feminino. Aí tem duas coisas para a gente entender. O questionamento da identidade, por que a identidade masculina tem que ser separada da feminina, e a ideia de que o sujeito é livre para buscar o seu prazer. Isso leva a uma individualização da vida, que aí sim, o Eric, a gente pode relacionar com o aspecto do capitalismo relacionado à individualização da vida. Né? Eu busco me manifestar da maneira como eu entendo que tem a ver com a minha subjetividade. Sim, você tá lembrando aí, né, dessa ideia de uma identidade inconstante, que não é mais sólida. Ela vai se transformando à medida que os acontecimentos vão se transcorrendo. Essa ideia da frase do Reinaldo Giannichini aqui. Né? Eu procuro não me colocar em uma caixinha, mas ele pode ter hoje um relacionamento heterossexual, pode ter amanhã um relacionamento homossexual. Né? Ele vai ali se ajustando aos acontecimentos e ajustando aquilo que lhe dá prazer. Aí aqui sim, Eric, eu fiz uma relação direta entre consumo e bem-estar. Então, lá em cima nós tínhamos, eu tinha pedido para vocês lembrarem da ideia de bem-estar como prazer e satisfação. Aqui nós podemos colocar, fazer uma relação direta de que esse prazer e essa satisfação pessoal vêm diretamente ligados a uma cultura de consumo. Então, eu posso obter esse prazer, eu posso obter essa satisfação a partir do consumo de produtos, né, que estão à minha disposição. Tem uma frase que ela não está nesse texto, mas eu acho que ela é útil para a gente entender, que ela vai dizer o seguinte: a máquina disse ao homem, vou te dar um grau de independência jamais visto. Então, ou seja, a máquina faz o trabalho do homem e o homem pode, né, ele tem a independência de fazer outras coisas, né? Mas aí o pessoal que estuda a ideia da cultura de consumo vem dizendo assim, mas por outro lado, né, você vai ser independente, mas por outro lado você será escravo de consumir os meus produtos. Então a máquina diz ao homem, eu te darei um grau de liberdade jamais visto. Por outro lado, você gastará todo o seu tempo consumindo meus produtos. Então, olha que frase importante para a gente compreender esse período. Né? Esse período pós-Segunda Guerra Mundial, esse período pós-década de 1960 e principalmente pós-década de 1980 com um novo fenômeno global, que é o fenômeno da globalização. E nesse período, né, de acentuação das individualidades, de cuidados com o corpo, aparece uma nova noção, né, da relação entre o ser humano e o seu corpo, que é uma espécie de alfabetização corporal de subjetividade. Então, ao passo que alguns sujeitos conhecem profundamente o seu corpo, conhecem e respeitam as formas de obtenção de prazer com esse corpo, aqueles sujeitos que não experimentaram, que não
buscaram essas formas de prazer, eles são vistos como sujeitos analfabetos perante esses outros. Então, essa cultura da experiência, né? Eu experimento, né? Eu vou lá com coisas diferentes, eu viajo, eu experimento relações afetivas diferentes. Ela é vista tanto como uma forma de respeitar essas vontades e essas formas de satisfazer os prazeres, né? Mas também como uma forma de se conhecer, né? Vou falar uma coisa aqui, por favor, não entenda numa perspectiva individual, mas seria mais ou menos no que diz respeito à relação afetiva, da seguinte forma: para saber se eu gosto ou não de um determinado alimento, eu preciso primeiro experimentá-lo. Então, da mesma forma, para saber se eu vou ter prazer ou não com uma determinada experiência, eu precisaria experimentar. Então, isso faria parte da alfabetização corporal. Experimentar não só uma forma de exercício, né, pensar numa prática de aventura, de uma luta, de uma dança, por exemplo, mas também nas relações afetivas, né? Aqui, por exemplo, lembrando do pessoal da turma que gosta de dançar, eu sou um analfabeto em relação às possibilidades corporais ligadas à dança. Eu não consigo obter prazer a partir disso. Eu não fui alfabetizado, eu não fui educado a conseguir obter prazer a partir desta prática corporal, né? Da mesma forma que talvez vocês tenham outras dificuldades em obter prazer a partir de outras práticas corporais. Então, isso está diretamente ligado à minha subjetividade, ao que me torna único. Esses dois últimos pontos, eles são pontos um pouco mais curtos, né, com questões bastante pontuais. Então, no item 5, nós temos um novo incremento aqui nessa relação com o corpo humano. Deixa eu ver qual que é a pergunta, que vai com a pergunta sobre o item anterior. Então, Moisés, a gente pode dizer que a relação do ser, né, a relação com o corpo, ela está marcada por múltiplas possibilidades. Então, a ideia de saúde está diretamente ligada ao bem-estar, que nós vamos entender como prazer e satisfação. Então, nós podemos entender que prazer e satisfação podem ser satisfeitos a partir do consumo, né? Consumo de práticas corporais, consumo de produtos, consumo de serviços, né? Estética e por aí vai, consumo de atividades como a atividade em academia, por exemplo. Então, sim, é possível relacionar o consumo com a busca de satisfação pessoal. O sujeito que não é capaz de consumir, né, porque tem um poder aquisitivo menor, ele tem uma realização pessoal menor. Então, o seu nível de saúde estaria diretamente relacionado a essa capacidade de consumo. Felizmente, Moisés, acho que você vai entender bem a resposta, a nossa noção de saúde não está ligada somente ao bem-estar mais, e nem somente a nossa ideia de bem-estar está ligada somente ao poder de consumo, né? Mas as identidades individuais ainda são fortemente marcadas pelo quanto eu consigo consumir. É só olhar as redes sociais. As pessoas vão estar postando viagens, vão estar postando balada, vão estar postando shows, vão estar postando idas ao shopping. Então, elas estão demonstrando o quê? Poder de consumo. Respondida a pergunta, Moisés? Sim, respondido. Obrigado. Aí a gente tem um novo incremento aqui agora, né, que é o incremento da tecnologia, né? A tecnologia, então, ela vem modificar uma questão preponderante para a nossa para a compreensão da vida contemporânea, né? Que é o estar em relação o tempo inteiro. Só que nesse estar em relação, é, eu pensei em algumas práticas esportivas, né, contemporâneas. Vamos entender o contemporâneo como década de 90 para cá, dos últimos 30 anos, né, que o boom de práticas corporais ele acontece. Muitas práticas corporais que vocês conhecem hoje, elas surgem a partir da década de 90. Então, o esporte, por exemplo, ele passa a representar uma possibilidade de expressão do eu, né, do ser esportivo, né?
e isso acaba constituindo uma espécie de estilo de vida, de lifestyle, né? Vamos pensar numa prática esportiva específica que é citada no texto, que é o surf. Então, o surf é muito mais do que um esporte em si, é um estilo de vida. A gente poderia fazer a mesma citação sobre o skate, por exemplo. O skate é muito mais do que uma simples prática esportiva, mas também um estilo de vida. E, ao mesmo tempo, se nós vermos uma pessoa na rua e ela estiver vestida com um determinado tipo de roupa, né, que a gente entende como roupa para praticar atividade física ou esportiva, nós vamos entender que ela tem um estilo de vida um pouco diferente, né? Só que ao mesmo tempo em que aparece essa possibilidade da gente utilizar o esporte para manifestar uma identidade, né, ligada ao ser esportivo, né, ou ser esportista, vamos pensar assim, nós também temos o incremento da tecnologia é, levando a outras maneiras de se relacionar, a outras experiências, né? Ao mesmo tempo, então, que a tecnologia potencializa as nossas possibilidades, né? Ela aumenta as possibilidades de experiência social, ela também, justamente por causa desse viés do consumo, ela vem a nos tornar uma espécie assim, de colecionadores de experiências. As experiências duram menos. Aí, logo que acaba uma experiência, nós já queremos outra experiência. Reparem para vocês verem como essa ideia do TBT na rede social, né? Da ideia da saudade, né? As pessoas vão manifestando. Então, logo que acaba uma viagem, a pessoa às vezes vai lá e manifesta assim: eu já quero outra, né? Já vamos organizar o próximo. Então, nós vivemos experiências prazerosas. Essas experiências prazerosas, essas novas formas de relação, elas têm uma duração curta, né? Então, é como se nós vivêssemos, nós fôssemos, né, colecionadores de experiências. Eu vi uma coisa hoje, aí logo eu quero outra, aí logo eu quero outra, então eu vou colecionando, né? Como se o ser humano passasse a ser resumido por essas vivências, né? Por essas experiências prazerosas que ele tem. Então, seja a viagem, seja o show, seja a balada, e logo que uma acaba, eu também quero outra. E isso também marca as relações afetivas, né? Que estão diretamente relacionadas ao corpo, como forma de obtenção de prazer e satisfação. Se o sujeito fica com uma pessoa numa festa hoje, logo ela quer ficar com outro, porque ela quer, na verdade, essa coleção de experiências. Uma frase que poderia resumir isso seria aquela ideia: solteiro, sim, né? Sozinho, jamais. Né? Então, eu estou sempre ali colecionando experiência. Então, o outro sujeito, o corpo do outro, virou apenas uma forma de eu obter prazer para mim. Então, a relação afetiva é uma busca de prazer. Eu busco prazer, o outro sujeito busca prazer, e está tudo bem por isso. A relação não tem que durar. A relação tem que durar enquanto for prazeroso. Parou de ser prazeroso, né? Deu trabalho fazer a manutenção do prazer, então descarta-se essa relação e vamos, né, para partir para a próxima, né? A fila anda. Então, olha como é que essas frases têm lugar para entender essas novas formas de experiência social, essas novas formas de buscar prazer. E essa tecnologia, então, ela tem potencializado. Então, como eu vou falar de tecnologia aqui, principalmente sobre as relações a partir da rede social. Então, na rede social, por exemplo, determinadas faces do eu são colocadas, né? E o corpo está sempre em exibição. Então, eu percebo que eu estou tentando me adequar às redes sociais, mas vamos pensar, por exemplo, no Instagram. O Instagram tem uma determinada natureza, né, de manifestação do corpo, de manifestação da identidade. O Facebook já tem uma natureza um pouquinho diferente, o Twitter tem uma relação completamente diferente. Eu tenho utilizado muito o Twitter ultimamente, mas eu não consegui me adaptar muito bem com o Instagram. O Instagram tem uma relação, principalmente, às vezes, muita gente utiliza o Instagram como forma de promoção pessoal, o trabalho da pessoa, ela manifesta lá, seja, por exemplo, uma personalidade fitness, um coach, por exemplo, ou um sujeito que vende o seu produto a partir do Instagram. Como eu não faço isso, eu não estou conseguindo me adaptar ao Instagram. Mas eu tenho tido uma vida muito ativa no Twitter, porque
é a minha ideia que é mais importante no Twitter, não necessariamente um produto, não necessariamente uma experiência pessoal. Então, eu não vou lá no Twitter compartilhar que eu viajei para um determinado lugar. E isso eu vou fazer lá no Instagram. Então, olha como é que as redes sociais vão meio que delineando um espaço onde eu posso manifestar uma determinada forma de me relacionar. Então, a Jéssica, por exemplo, que é da turma, ela utiliza o Instagram para fazer as propagandas da loja onde ela trabalha. Então, vê como é que tem um viés comercial colocado. A Alaine, por exemplo, já utiliza o Instagram para um outro viés de trabalho, que é o trabalho que ela realiza como modelo, talvez, ou outra, né? E eu não tenho conseguido me adaptar. Outras pessoas, ao invés de compartilhar os seus produtos, né, seja o produto, o serviço de beleza, ou o seu produto físico, como uma roupa, é, usam o Instagram, então, para manifestar determinadas vivências pessoais, né, seja da viagem, seja de uma fotografia, seja e o Moisés falou assim, eu uso para ver pessoas. Então, você usa para ver o que as outras pessoas estão compartilhando, que experiências elas estão compartilhando, né? Seja uma experiência de consumo, seja uma experiência de que esteja ligada a também para vigiar o que os outros estão fazendo. Aí, Ariane, eu acho que é uma coisa interessante que é assim, a gente vai na rede social não só para manifestar o que a gente está fazendo, mas para ver se as outras pessoas estão tendo vivências mais prazerosas que as nossas. Então, olha como é que a nossa relação é mesquinha. Aí vem aqui a ideia do efêmero. Efêmero é aquilo que pode ter uma alta intensidade, mas tem uma curta duração, né? Talvez não seja o nosso caso, mas a ideia da droga está fortemente colocada aqui. O sujeito que vai na balada utiliza o êxtase, né, para potencializar a vivência prazerosa dele, mas logo essa experiência acaba. Então ele potencializa, vê intensamente o negócio, mas logo ele vai se desfazer. Vamos pensar naquela frase famosa, né, do escritor brasileiro, que seja eterno enquanto dure, né? Sim, dá para dizer que a própria experiência pessoal ela passa a ser consumida. Vou falar um negócio muito feio aqui, mas na relação afetiva, por exemplo, o outro, né, que faz parte da relação, ele também é consumo. Então, ele é consumido e consome ao mesmo tempo, né? Então, vem daí a ideia de troca, né? Encontrou na balada, vai ficar, se vai ter sexo, se não vai ter sexo, não importa, porque o prazer pode estar desde o beijo até o término da noite e amanhecer junto no outro dia, mas aquilo logo vai se desfazer, né? Vem daí aquela ideia também de que ao passar a noite com alguém praticamente desconhecido, no outro dia dá vontade de chutá-lo para fora da cama, né? Porque já tá bom, já obteve o prazer, agora já não importa mais, agora eu não preciso mais, então vai embora, tal, não precisa mais nada disso, né? Que é comum em alguns relatos sobre as novas maneiras de se relacionar afetivamente, né? Virou consumo, certamente. Então, nós somos tanto produtos de consumo quanto somos consumidores, e o corpo está no meio disso tudo, né? E por último, no item 6, né, 6, nessa ideia da a flor da pele, né, ah, o tópico, ele vem, então a pergunta do Moisés, podemos dizer que a tecnologia, de certa forma, determina a relação que temos com ela? Não, o Moisés, eu acho que a tecnologia, ela determina mais ou menos a relação que nós temos com os outros. E perceba que, por exemplo, quando a Jéssica posta as fotos lá da roupa, então tem uma relação de consumo colocada. Quando a Alaine compartilha os trabalhos de modelo que ela faz, tem uma relação profissional colocada. Uma personalidade fitness coloca ali, tem uma relação de treinador-cliente, né, nesse viés. E também, e que se relaciona diretamente a uma perspectiva de consumo. É como se fosse um padrão social. O padrão de relação social vem sendo determinado pela tecnologia, né? Nós nos relacionamos muito a partir dos dispositivos tecnológicos, né? Só que percebam,
Ao mesmo tempo que esses dispositivos tecnológicos eles podem aumentar as nossas possibilidades de, né, aumentar as nossas possibilidades de relação, ele também pode estar limitando que essas novas formas de relação passam a acontecer dentro de caixinhas, a caixinha do Instagram, a caixinha do Twitter, a caixinha do Facebook, né, e tantas outras caixinhas que a gente pode ter que algumas redes sociais eu nem utilizo, por exemplo. E elas também são passageiras, né? O Facebook, por exemplo, ele já vai meio que caindo em desuso e dando lugar ao Instagram. Muitos dos meus novos alunos, né, na faculdade nem têm Facebook mais, mas eles têm Instagram, né? E o Instagram passa a ser uma forma mais aceita de se relacionar, né? Onde a foto precisa, a imagem, a foto é cada vez mais importante. No Facebook, às vezes, a foto era importante, mas não tanto, né? O que eu dizia a respeito da foto também ganhava importância. No Instagram, essas descrições elas vão ficando mais curtas, né? As imagens vão ganhando uma importância cada vez maior. Essa ideia, Paloma, de colecionar experiências, nós, como colecionadores de experiências, é uma expressão do Bauman, que a gente discutiu lá naquele primeiro texto que que o grupo do rock apresentou, e o Bauman utiliza essa ideia do colecionador de experiências para designar esse sujeito que vive uma coisa hoje já quer viver outra amanhã e por aí vai, né? Passando para esse último item, então, o capítulozinho lá do texto, ele vai falar muito da ideia da pele. Pensem na pele como o limite do nosso corpo, né? É o que separa o externo do interno. Então, ela gasta uma grande quantidade de palavras lá para falar sobre isso. A pele como o limite entre o que é interno ao meu corpo e o que é externo ao meu corpo. Então, a pele como se fosse esse filtro, né? Ao mesmo tempo ela absorve, ao mesmo tempo ela permite que se extravase determinadas características minhas, né? E aí a gente passa a ver essa pele, então, como uma possibilidade de inscrever no meu corpo essa subjetividade. Então, é, tudo que está sob a pele, tudo que é cutâneo, né, vamos falar assim, exprime uma determinada identidade. Então, seja a unha, seja a barba, seja o cabelo, seja a tatuagem, seja a roupa que está sob a minha pele, tudo vai designar uma subjetividade, tudo vai designar um pouquinho sobre quem eu sou e tudo sobre aquilo que está no inconsciente que eu manifesto para o exterior, né? Então, vamos pensar que o corpo ele passa a designar essa identidade, essa subjetividade. Então, esse sujeito que se tatua, esse sujeito que raspa a cabeça ou que deixa o cabelo crescer, que alisa o cabelo, que usa o cabelo cacheado, que usa barba ou que não usa barba, a subjetividade ela vai colocando os seus signos na pele, no corpo, né? E é passível de observação, porque tá externo, né? Vamos pensar assim. Vamos finalizar nesses 10 minutos aí, vamos lá. Aqui, ó, eu tinha esse item acabou vindo para cá, ele não deveria ter vindo, né? Porque ele acabou se repetindo em relação ao item anterior, observe, ó, e voltou para cá, né? Então ele está tanto no item 5 como no item 6, mas isso aqui, por favor, considerem um erro, nós vamos esquecê-lo. E aí, esse corpo, né, manifesto nesse órgão, né, na pele, ele é o que possibilita essa interação, porque a pele, então, é o órgão que permite essa comunicação do mundo interno com o mundo externo e que permite interagir. Então, permite essa interação de corpos, né, para que um consuma o outro, né, que é uma parte divertida da vida também, mas que também permite uma relação com o mundo. Então, o corpo vira esse instrumento, né? Esse corpo que eu tenho, vira um instrumento sobre o qual eu posso me comunicar com o mundo material, né? Eu posso existir materialmente. Por último, né, a gente pode falar, então, subjetividades, assim mesmo, no plural. Só que vamos pensar assim, essas possibilidades de eu viver múltiplas
de eu assumir múltiplas identidades, né, que estão diretamente ligadas a essas subjetividades, será que elas são uma nova forma de liberdade? Então, tipo, se eu quiser ter uma relação homossexual, eu posso. Se eu quiser ter uma relação heterossexual, eu posso, né? Então, vem aí uma ideia de manifestar a liberdade. Se eu quiser viver uma relação bissexual, eu vivo, né? Se eu quiser tatuar o meu corpo, eu tatuo. Se eu quiser fazer uma cirurgia plástica, eu faço. Mas será que elas são uma nova forma de liberdade? Ou será que elas se constituem como novas amarras? Aí por que falar de novas amarras? Lembra do sujeito da Idade Média, então, que o corpo era todo, né, era muito difícil falar desse corpo. Aí depois veio aquela ideia do corpo fechado, né, que você tinha que enfaixar, que você tinha que envolver com determinado tipo de roupa para que esse corpo ficasse uma espécie de armadura colocada ali. Depois veio a ideia do exercício como uma forma de controlar novamente esse corpo energético, né? Então, será que o exercício dessas subjetividades, né, como a maneira como cada um se relaciona com o mundo, elas se constituem como uma forma de liberdade para cada um de nós, ou será que elas se constituem como novas amarras, de forma que, a partir do momento que eu me defino como heterossexual, é como se isso estivesse fora de moda. Não, a moda agora é viver relações múltiplas, né? A partir do momento em que eu uso tatuagem, eu exerço uma liberdade, mas automaticamente é como se fosse uma imposição. Ah, o legal agora é ter tatuagem, né? A partir do momento que eu escolho, não, eu não gosto de brinco. Ah, para, cara, isso está fora de moda, né? Não tem nada a ver usar brinco, né? Então parece que há uma nova imposição de maneiras que eu tenho que manifestar a minha subjetividade a partir do meu corpo. Vamos pensar na moda, por exemplo. Então a moda, ela constitui uma liberdade, né, de eu poder vestir esse corpo como eu entendo, ou será que ela constitui uma nova amarra em relação a esse corpo? Né? Vamos ficar com essa pergunta aí. Aí vamos fazer o seguinte, como eu estou gravando essa apresentação, eu vou interromper o compartilhamento da tela, eu vou, para interromper também a gravação e ela ficar salva, e aí eu vou abrir uma terceira reunião, e aí nós vamos poder fazer discussão a partir disso, ok? Ok, Show, pessoal? show. Então, segura aí, então, tá?